Olá, bom dia. Eu sou Mirela, sou gerente no Instituto Unibanco, vou coordenar a mesa hoje. Quero dar boas-vindas para todos os nossos convidados, palestrantes, a plateia. Queria combinar aqui a sequência e dar um aviso também. Então, eu estava pensando, então, da gente começar com a Maria Alice, que talvez não fique até o fim, né? Depois, talvez, a gente possa passar para a Elizabeth, para a Cláudia e terminar com o João Marcelo. Podemos seguir assim? Então, a gente vai ter um cronômetro aqui, tá? A gente ajusta um pouquinho o tempo, mas vamos tentar segui-lo ao máximo, por favor. E eu quero dizer também, complementando o aviso que o Tiago deu, que a cabine lá fora, por favor, vocês gravem depoimentos e perguntas, porque a gente vai mostrar aqui, ao longo do seminário, falas de vocês e perguntas de vocês, e vamos pedir para que as mesas incluam, na sua apresentação, comentários e respostas ao que vocês trouxerem aqui no telão. Tá bom? Então, por favor, podem gravar, que a gente vai inserir as questões de vocês na conversa. Então, acho que a gente pode começar? 20 minutos. Bom, bom dia a todos e a todas. Acho que é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje, participar dessa mesa. Eu queria agradecer muito ao Instituto Unibanco, ao Ricardo, parabenizar pela belíssima apresentação feita agora. Eu acho que você deu uma ancorada em todos os aspectos da questão da flexibilização do currículo, e parabenizar pela apresentação, mas pelo seminário. Acho que, desde que a reforma foi lançada, a minha preocupação sempre foi assim: bom, quais são as condições que nós vamos ter de implementar essa reforma? Eu acho que a flexibilização do currículo é um ganho da nossa sociedade, acho que é um ganho para os jovens, para a educação, mas, assim, qual será o papel do MEC? Qual será o papel dos estados e municípios nessa implementação, né? Então, acho que seminários como esse é de uma importância fundamental, e eu também já provoquei o Ricardo. Eu acho que esses seminários que agregam e trazem um acúmulo de conhecimento é fundamental, mas também essa discussão nas escolas, né? Eu acho que, assim, temos tantos secretários aqui, temos um bom mote para essa discussão, que é o filme Nunca Me Sonharam, né? Então, por que não levar esse filme para uma sessão em cada uma das escolas e poder discutir, ouvir os jovens, ouvir os professores, ouvir os diretores, enfim, e fazer toda uma logística de que isso retorne para referências importantes de práticas para as condições de implementação dessa reforma, que, como o Ricardo já apresentou, ela é tão complexa e, ao mesmo tempo, tão contemporânea, e, portanto, a gente tem que caminhar na direção dela, né? Bom, a gente recebeu várias perguntas da mesa, da onde que a gente poderia estar desenvolvendo a nossa fala, e eu escolhi a questão que foi colocada pelo Instituto Unibanco, uma das questões, que é a falta de acesso, o autoabandono e a baixa aprendizagem, né? Como resolver isso em termos de colocando, né, na questão da flexibilização do currículo, né? E eu escolho essa temática, essas questões, porque eu acho que a gente tem que se debruçar sobre elas para a gente não aumentar e não reforçar as nossas desigualdades educacionais, que já são muito grandes, né? Eu acho que eu não vou entrar aqui especificamente na questão da educação integral, mas, como o secretário Eduardo Deschamps colocou no início, a parte da reforma é a questão do ensino integral, da educação integral. A educação integral é fundamental, e, como ele colocou na abertura, ela deveria se estar dirigida especialmente aos alunos de uma maior vulnerabilidade social. O SEMPEC fez uma pesquisa com 4 estados brasileiros, e o que a gente resultou é que, com exceção de Pernambuco, onde há maior equidade, porque em Pernambuco há ao menos uma escola integral em cada um dos seus municípios, nos outros estados, São Paulo, Ceará e Goiás, o que a gente verificou é que as escolas de tempo integral acabam por atrair alunos de maior desenvolvimento
econômico. Então, acho que isso é uma questão fundamental para a gente ter, de que nós não podemos, com essa escola de tempo integral, acirrar e aumentar as desigualdades, que já são muito grandes, como todos os dados têm apontado, né? Então, essa é a minha questão, e eu quero falar um pouco do lugar do investimento social privado. E, ao longo da minha fala, no fim, qual seria esse papel numa articulação junto com o poder público, né? Primeiro ponto que eu queria colocar é que a gente tem que ter em conta a importância fundamental para os jovens desse momento, dessa fase do ensino médio, né? É uma fase decisiva que está apontando para o futuro desse jovem, né? Então, isso para todos os jovens brasileiros. É um momento em que ele pensa e recebe, se apropria mais dos conhecimentos, ele tem maior capacidade de abstração para entender e aprofundar esses conhecimentos, e, ao mesmo tempo, é um momento onde o grupo que já vinha sendo referência no Fundamental 2 passa a ser uma referência muito grande de socialização. Então, é um momento determinante no futuro desses jovens e no futuro do jovem brasileiro. Quando eu penso no jovem da escola pública, sem dúvida, esse momento e a escola do ensino médio é ainda mais fundamental, porque ele terá muito poucos recursos ou nenhum recurso fora da escola, em termos de culturais, econômicos, sociais, para mitigar um possível fracasso na sua trajetória escolar. Então, é muito sério do que a gente está falando, porque, obviamente, a educação é importante em todos os seus diferentes momentos, a educação infantil que impacta sobremaneira na formação toda da criança, mas, quando ele já chegou ali, é ali que aquele futuro está deslumbrando para ele. E eu acho que isso o Ricardo colocou a questão do futuro, o que eu quero ser, em relação ao filme, mas isso é fundamental, e a gente tem que ter clareza dessa questão, né, da seriedade dessa questão, né. Bom, então, eu vou falar mais da última roda do Ricardo, que o Ricardo colocou na imagem dele, que faz uma visão mais macro, né, pensar mais especialmente os territórios. E eu acho que, aí, nesse contexto de pensar os territórios, eu acho que os estudos têm apontado muito que existe uma relação grande entre pobreza, escolas e resultados de aprendizagem precários e violência, né? No último mês, eu acho que uma série de estudos foram publicados, e eu gostaria de estar trazendo um pouco eles, estudos sobre a violência. Rapidamente, fazer um contexto de dados aqui nessa articulação e nessa relação de pobreza, resultados precários e violência, né? Acho que nós tivemos a publicação do Atlas da Violência, elaborado pelo IPEA, que mostra que nós continuamos sendo um dos países mais violentos do mundo, com uma taxa de quase 60 mil homicídios por ano, e, se eu pegando a média nacional é de 15,5, se não me engano, por 100 mil habitantes, 15,5 homicídios por 100 mil habitantes. O foco principal, como nós já sabemos, se confirma, as principais vítimas são os jovens e negros. Então, esse número de 15 vai para 37,7 em relação aos negros, e, em relação aos jovens, eu acho que de 20 a 29 anos, ou 25 a 29, esse número chega a 60%. Então, nós estamos falando deste público, que são os jovens e os jovens do ensino médio, que deveriam estar, pelo menos, no ensino médio, né? Alguns estudos qualitativos também nos dão outro tipo de dimensão muito interessante, e aí eu vou relacionar mais diretamente com a educação. Estudos do Marcos Rolim sobre o Rio Grande do Sul, com jovens condenados por o que é considerado violência extrema. Estudo do Sou da Paz, aqui de São Paulo, com adolescentes e jovens que são com frações de infração de roubo, né? O que esses estudos vão mostrar que existe uma multiplicidade de fatores que levam esse jovem, uma multiplicidade de perfis, de famílias, de histórias de vida, mas ele se concentra em alguns pontos que superpassa a todos eles, que é a questão da pobreza, a questão dos territórios de alta vulnerabilidade, territórios de segregação que esses jovens, a maioria deles, vêm,
e o abandono da escola, né? Então, a maioria dos jovens desse estudo qualitativo, tanto do Rolim como do Sou da Paz, mostra que esse jovem abandona a escola, a maioria deles aos 11, 12, 13 anos, ou seja, num gargalo fundamental, do Fundamental 2, que é a passagem do 5º para o 6º ano, né? Então, nós já sabemos, eu vou voltar a isso, mas esse gargalo do 6º ano, que é o que vai acumulando prejuízos e que o jovem ou não chega e sai, né, ou ele chega no ensino médio com uma precariedade muito grande de conhecimento, né? Esses estudos mostram também o que a gente já sabe, mas fica de uma forma bastante contundente, que esse jovem vai para a infração, para o tráfico ou para o roubo. Aliás, no Sou da Paz, ele mostra que o tráfico é um primeiro momento, depois ele vai para o roubo, porque o roubo é mais imediato, o resultado do roubo propicia uma adrenalina maior e um resultado mais rápido daquilo que ele pode usar, aquele recurso do roubo, né? Mas o que faz isso? O que atrai o jovem? A autoria, é a questão do consumo, é o reconhecimento, é o pertencimento a um grupo, é a liberdade, é a adrenalina. Enfim, eu acho que são componentes, que são valores importantes dos jovens e que as políticas deveriam levar em conta. Eu vou retornar a isso mais para o fim, né? E só terminando um pouco os dados, mas para a contundência dele, o Ricardo apontou um pouco isso, acho que foi o Pedro Malan. Nós temos o anuário estatístico, eu vou usar esse dado do anuário da educação básica de 2017, né? Nós temos uma reprovação que chega a 14% no 6º ano do ensino fundamental. Isso significa em torno de, eu fiz uma conta rápida de padaria, mais ou menos 2.400.000 alunos. É muita coisa. E isso permanece 14, 13, enfim, até o 9º ano, alta taxa de reprovação. E de abandono de 3%, o que representa em torno de 700.000 alunos. Ou seja, é um contingente muito grande de alunos que estão sendo reprovados, e as pesquisas mostram que a reprovação leva ao abandono de uma forma bastante contundente. Se eu vou para o ensino médio, rapidamente esse número é maior ainda, a reprovação chega a 18% e o abandono a 8%, né? Então, assim, se a gente pensar no ensino médio, e nós estamos aqui para pensar no ensino médio, mas a gente não pode abandonar de pensar o Fundamental 2, porque ele tem consequências marcantes para esse aluno evadir, ir para a violência, enfim, o que a gente já sabe. E só também tomando o Ricardo e o Pedro citaram o Chico Soares, né? Também é importante mostrar, e aí a questão das desigualdades, é que o Chico mostra, num estudo que ele fez do IDEB, de 2005 a 2015, a evolução de melhoras significativas que nós tivemos no Brasil desse IDEB, mas que tiveram... quando ele faz o recorte por renda, o quintil mais pobre não saiu do lugar de 2005. Tá? Então, é sério quando a gente está falando das questões das desigualdades. E aí que eu entro nesse ponto, que não existe política sem contexto. Nós temos que levar em conta o território, os contextos sociais e políticas específicas para contextos específicos, como o Ricardo mostrou, toda a diversidade brasileira e, dentro das grandes cidades, as nossas diversidades internas também, como isso, são fundamentais. Nós temos que pensar, mais do que a universalização das políticas, a universalização dos direitos, como o Ricardo falou muito. Bom, rapidamente, entrando para os anos finais, então, voltando ao gargalo dos anos finais do Fundamental 2, eu acho que nós já temos políticas que não estão escalonadas de uma forma para o Brasil ou para diferentes regiões e que mostram resultados importantes, em termos de um professor coordenador que seja uma referência ao lado do professor de disciplinas específicas nesse 6º e 7º ano. Isso acontece aqui em São Paulo e em outras regiões. A questão da base, que o Ricardo falou, é uma oportunidade para que esses jovens possam essa base possa estar sendo implementada com cuidado e com
faça sentido para esse jovem, para que ele possa estar realmente entendendo qual é o sentido da escola para ele, tá certo? Políticas de correção de fluxo, políticas de reforço escolar e políticas de formação de professores. Ou seja, nós temos um trabalho aí no Fundamental 2 que a gente não pode estar esquecendo e deixando de levar em conta. Quando eu penso no ensino médio, acho que é muito importante nós temos em conta o que o Ricardo colocou, que é a maioria dos nossos municípios tem uma escola única só. Então, eu acho que esse sistema de colaboração é uma oportunidade, eu concordo com o Ricardo, é uma oportunidade para a colaboração entre estados e municípios. Acho que isso é fundamental. O Ceará é um exemplo já nessa direção. Então, como esses municípios terão, sim, que se organizar em arranjos, em consórcio, transporte escolar, porque, senão, nós vamos aumentar as desigualdades sociais. Nós vamos ter um currículo ruim, vamos ficar com mais pobre ainda, porque aquele município não vai ter condições de implementar mais do que um percurso. E, olha, vamos ver se vai conseguir implementar um percurso. Então, acho que todo o cuidado do que o Ricardo está colocando é fundamental, e é fundamental dar condições de legislação para que esses municípios consigam se organizar. Também nas cidades médias e grandes, não é o mesmo problema, mas eu acho que é uma oportunidade para as escolas romperem esse isolamento. A escola se vê sozinha, não se vê parte de uma rede, a história dela, os valores dela. Claro que escola é muito grande, isso não vai ser necessário, mas escolas médias é uma oportunidade para parcerias entre escolas, é uma oportunidade para parcerias entre professores de escolas próximas, para que realmente a gente consiga garantir uma qualidade nesses percursos, né? E uma escolha, como o Ricardo colocou também, quer dizer, esse aluno tem que ter uma real escolha. Essa real escolha é a oferta dos percursos e a capacidade de discussão para que ele possa escolher, porque ele, muitas vezes, não tem essa condição de escolher, né? Bom, eu queria estar trazendo rapidamente para pensar na questão do sentido e desconexão. Eu acho que a relação com o conhecimento é fundamental. Quando o Ricardo coloca a questão, e nós estamos discutindo aqui hoje, a reforma coloca, né? O currículo é o eixo central, o núcleo duro, e a relação com o saber, com o conhecimento, acho que é fundamental. Eu sempre valorizo isso, sempre mostro, a gente tem uma cultura de certificação e não tem uma cultura de valorização do conhecimento. Então, é fundamental esse conhecimento. O conhecimento abre portas, o conhecimento abre janelas. Eu acho que isso não tem o que substitua isso, né? E estamos pensando no conhecimento articulados com competências, e é isso que nós estamos falando do século XXI. Mas essa relação com o saber, como nós sabemos também, ela é impregnada de várias outras relações, né? Ela é impregnada das relações entre os alunos, com os professores, os diretores, com a história da escola, com o contexto, com as famílias. Então, é um imponderável e um imprevisível que nós não podemos deixar de levar em conta e pensar de como que a escola torna todo esse ambiente uma forma de um ambiente de realmente uma experiência formativa, que o núcleo é o conhecimento, mas que envolve uma teia de relações, né? E eu acho muito bonito quando a Hannah Arendt traz cada ser humano que nasce é um potencial novo para o mundo, e ele tem um ciclo vital de natureza, mas ele também tem o ciclo de se inserir no mundo comum, no mundo público, e é a escola que faz este elo desta nova criança se inserir, além daquele ciclo vital e daquele grupo onde ela está sendo educada e criada, se inserir nesse mundo público, neste mundo comum, né? Que é um mundo que trabalha os legados. Nós não chegamos aqui sem nada. Essa criança não está só ali naquela família, ela entra e tem que fazer parte de um legado histórico, de valores, de uma história, de um legado que veio antes e que vai nos transcender. E é isso que tem que dar sentido para esses jovens. Era nesse ponto que eu queria colocar, né? O jovem tem que ver o sentido da escola, e esse sentido perpassa o conhecimento, mas perpassa todas as relações. E essa é uma visão mais macro de que a escola tem que estar consciente disso, né? Eu já
estou terminando no meu tempo, voltar aqui um pouco. Toda essa impregnação dessas relações que a escola tem que estar se preparando, se formando, e levar em conta também, aí eu volto nos resultados da pesquisa sobre violência, levar em conta os valores que são fundamentais para os jovens, valores de autoria. Os jovens querem ser autores, querem participar, eles querem se expressar, não querem ficar sentados ouvindo um professor que fala e não dá espaço para eles falarem. Eles querem se sentir parte, pertencente à escola, e aí eu diria, trazendo a Hannah Arendt, pertencente a este mundo, o papel dele neste mundo, né? E a questão do reconhecimento e também da liberdade, da adrenalina, porque também não dá adrenalina nos nossos projetos culturais, projetos de esporte. Eu acho que é um olhar que a gente tem uma oportunidade com essa reforma de pensar os percursos e pensar de uma forma mais macro. E aqui eu terminaria falando do lugar do investimento social privado. Eu acho que nós que estamos em fundações, institutos, temos que estar trabalhando de uma forma muito articulada com as políticas públicas, com os governos, mas para entender aonde que nós vamos inserir de uma forma que tenha uma maior escala, uma maior incidência, um maior impacto, né? Então, a maioria dos institutos atuam na área de educação, os associados do GIF são 80%, depois cultura e trabalho e renda. Nós temos que pensar, bom, por que não atuar nessa questão de ir atrás dos jovens que abandonaram, né? Uma busca ativa, as questões culturais, rever o que é que 60% das instituições e fundações estão atuando em trabalho e renda para os jovens. Nós estamos ouvindo esses jovens, que trabalho é esse, né? O que nós estamos oferecendo? Então, eu acho que é um momento de um trabalho conjunto da sociedade civil, de monitorar e acompanhar essa implementação dos institutos e fundações privadas, das ONGs, das universidades e dos governos de estarem atuando. O desafio é muito grande, eu acho que é possível. E, para a gente romper com as falas dos Felipe Limas, que eu acho que ele está aqui, pelo que eu entendi, de nunca me sonharam médico, psicólogo, professor, vamos pensar juntos e vamos sonhar junto com todos esses Felipes. Muito obrigada. So, good morning, and thank you very much for inviting the OECD to take part in this very important and exciting discussion. It's an exciting time for the OECD in Brazil at the moment. I think, as many of you know, Brazil has formally expressed its desire to join the OECD. In the press, the OECD is often referred to as the club of rich countries, or mostly rich countries, or once were rich countries. But we like to call ourselves the club for best policies, and that we're open to all countries that aspire to excellence in public policy. And I think in having Brazil join the OECD, there's a great deal that our membership would learn from Brazil, which has been a leader in so many domains of public policy, but in particular in education. And I know how self-critical one always is of one's own education system, but when you step back, and I think that's what I've been asked to do, is to step back and take an international perspective. Brazil stands out as a leader in so many areas. And I think that sends a message. You've got a very ambitious agenda ahead of you in upper secondary education, but your track record says that you can do it. And you can do it in a way that inspires other countries too. So we're talking about upper secondary education. And improving upper secondary education is probably the biggest challenge facing emerging economies when they look at the design of their education systems. But it's also the area where there is probably the least international consensus in terms of what a good upper secondary system should look like. Upper secondary education systems as they exist today reveal many tensions, if not contradictions. I mean, it's widely regarded that
completing upper secondary education is the basic minimum level of learning that you need to participate effectively in society. But in most economies, upper secondary education isn't compulsory. In many, it's not free. Historically, and today in many Latin American countries like Brazil, upper secondary education still serves to prepare an elite for tertiary education. Yet we know that upper secondary education needs to be open to all students with very diverse learning levels and very diverse aspirations. But before turning to some of these contradictions and tensions, I'd like to start with some sort of basic facts. And as you see in this slide, in most OECD countries, completion of upper secondary education is close to universal. It's not, though, in most OECD countries compulsory. The imperative behind expansion has less been legislation than it has been improving quality and relevance and student demand. As you can see, compared with OECD countries, there's still a long way to go in Brazil. Only around 57% of young people are expected to complete upper secondary education before they're 25. That compares with around 80% in the OECD. But it also says that compared with many other Latin American countries, Brazil, again, is something of a leader. Now, many Latin American countries, like Brazil, have made upper secondary education compulsory. But you can't legislate your way to universal quality upper secondary education. Enrollment has increased significantly over the last 10 to 15 years, but the dropout rate hasn't improved. Today, like in 2000, around 1 in 4 students leave upper secondary education before completing. The reality is that upper secondary education today is not attractive to the majority of young people in this country. So extending supply is critical. Legislation is an important enabler, but the focus of this seminar is right in focusing on what students are learning and how, and the choices that are open to them. So an OECD perspective signals the scale of the challenge and the completion gap between the Brazil and OECD countries, but it also signals that rapid change is possible. I mean, this figure shows that in the space of a generation, participation rates have almost doubled in Brazil and also in many other countries in the OECD where participation was relatively low. Portugal, in around 2000, had similar participation levels to Brazil today, and today participation is close to universal. So this shows that rapid change is possible. But this graph is also interesting because it signals that actually the percentage of young people with upper secondary education as their highest level of attainment is actually decreasing in many OECD countries. On average, the highest level of attainment in the OECD today is a tertiary education. So what this signals is that the bar of attainment is constantly changing. An international perspective is important in a global economy, but setting that bar depends first and foremost on the national context. Now, I don't want to stop on this slide for too long, but upper secondary education matters. There's been a wealth of research in OECD countries, in particular in the US, on the gains of education, and we've heard these are economic and social. They're also, and I think it's important to underline today, political. A recent analysis of voting patterns in Europe has highlighted a very close correlation between the level of educational attainment and the voting for non-mainstream populist policies. So upper secondary education is important for democracy. It's important for multilateralism and peace. But as I said at the outset, the importance of upper secondary education is not matched by research. I mean, I don't think I was invited here to say what we don't know, but the reality is that there is a shortage of research, and in particular, internationally comparable research on the factors
that are related with success in terms of participation and outcomes in upper secondary education. And in particular, for the theme of this seminar that's looking on learning pathways, when you look at OECD countries, you see much greater diversity in upper secondary education than in any other level, both in terms of the extent of choice that is provided to students, but also in how that choice is provided, whether you're looking at comprehensive schools, which are common in Anglo-Saxon countries like mine, or separate systems that provide different pathways and different institutions that is more common in countries, for example, such as Germany and many countries in Eastern Europe. Now, our data, in particular from PISA, shows that institutional segregation at the lower levels is negatively related with outcomes, but the picture at upper secondary education is far less clear. But you didn't invite me here to say that we know nothing, and we have done a little bit of research at the OECD on upper secondary education. We're the only body to collect internationally comparable data on a wide range of outcomes of upper secondary education. We've recently looked in depth at upper secondary education in Mexico, in Costa Rica, in Chile. We've also, and this is again particularly important for this audience, looked in depth at how you design an effective upper secondary vocational education. And it's from that research that I'd like to talk to you today. At the OECD, we've identified really 3 features of a good upper secondary system. And I think if you look at the direction of reforms in Brazil, they're very closely aligned with what we would see as the benchmarks of a quality upper secondary system. I think I'm going to go through these points a little bit faster than I'd initially planned, because I'd like to pick up on some of the points that have already been raised this morning without repeating them. So the first objective in upper secondary education system is to ensure that all students consolidate core cognitive competencies. With upper secondary education being the last stage of education to enroll the majority of the population, it's essential that all students complete upper secondary education with a strong understanding and mastery of basic knowledge and skills in core academic domains. Now, this imperative raises a lot of important consideration for policymakers. It means ensuring that there's adequate time in the curriculum to ensuring that students can acquire basic mastery. It means curricular standards need to be appropriately challenging for students in these domains. And it also means that teachers need to be well prepared to support students to succeed, and in particular to identify those who are at risk of failure and to help them appropriately. And I think this picks up on the questions that Ricardo was asking us to address. What are those core domains? What should that common core in Brazil comprise? Now, as I said, when you look across OECD countries, there's a huge range of diversity in terms of what students are expected to study in upper secondary education. Where there is the greatest consensus is with respect to numeracy and literacy, ensuring that all students complete upper secondary education with strong numeracy and literacy skills should be the first objective of upper secondary education. And this is not just for academic pathways, this is for all students in academic and vocational pathways. Now, in an increasing number of OECD countries, sciences are also compulsory in upper secondary education. And in those countries that not, such as in the UK, there are attempts to introduce science in ways that are meaningful and engaging. Now, there's varied responses that countries can take. Some countries, and that's the case in most European countries, choose to offer students a choice of one subject in the sciences. An approach in many Asian countries, and in particular many high-performing Asian countries, is to design a general sciences course, a sort of sciences for life course, and then to provide for those students that want to go on to the tertiary level to specialize more choice in terms of subject domain.
Now, for Brazil, and as I said at the beginning, context matters. And for Brazil, if you look at the performance of students when they start upper secondary education, data from PISA shows that the average level of attainment of those students is actually close to the attainment of a primary school graduate in a high-performing OECD country. And that signals probably the importance of including a strong science core in your core to ensure that students have those fundamental science literacy skills that we know are so important for today's economies. So the second hallmark, and we've heard about this as repeatedly in the presentations this morning, is that upper secondary education needs to engage the aspirations of all students. That means it needs to be inclusive, it needs to be relevant, and above all, it needs to give students choice. This is because of what we know about this adolescent age group, and I really like the presentation before me in bringing us down to what motivates this students that are at a sort of unique developmental stage in their life where they need to be given space for individualization, for freedom, to take safe risks. So giving students a choice is important for adolescents. It's also important for this last stage of education and where students are when they arrive and the diversity of their aspirations beyond school. And again, this raises a lot of questions for policymakers. It's good and important that Brazil is putting the introduction of choice at the center of its upper secondary reform. I think a lot of the international analysis of Brazil's curriculum, and like in many Latin American countries, was the lack of choice, a one-size-fits-all upper secondary education in a country that could not be more diverse in terms of student learning levels when they enter upper secondary education and their aspirations when they complete. But introducing choice raises a lot of challenges for the system. Many of these have been mentioned already, in particular with respect to teachers. Also critical, and perhaps we've not heard enough about this, is the way in which students can be oriented in their choice. Students are often not the best place to take those decisions about their future. And the experience of OECD countries is that they've tended to underinvest in academic and careers guidance as really a core dimension of any system that wants to provide real choice to students. We've also rightly heard about the importance of revising the assessment system. Probably one of the biggest bottlenecks in the country today to diversification is your exit examination to upper secondary education. It's well designed to identify those for tertiary. It's not well designed to incentivize learning and completion in upper secondary education. Obviously, vocational education has to be at the center, and probably one of the biggest challenges in the coming years will be designing an upper secondary education system that is attractive for students, but relevant to the labor market. When you look at Brazil compared to other OECD countries, you see the huge gap in terms of the level of participation in vocational education. Close to half of students in OECD economies are participating in vocational programs. When you look at Brazil compared to the OECD in vocational education, today it actually raises a number of paradoxes because the vocational track in OECD countries tends to be defined by the fact that it tends to attract low-performing students and lead students to pathways with lower labor market returns. Today, the vocational track in Brazil is highly demanding, and a lot of the vocational graduates will go on to some of your best universities. So in your challenge of expansion, the issue will be retaining the strengths of the system that you've got at the moment. It's not associated with low performance. It's not a dead-end track for low performers, but making it accessible will be key. When you look at the labor market returns to different levels of education in Brazil compared with other OECD countries, what you notice is the huge gap between returns on completion of upper secondary education and returns on tertiary education. Now, there's many factors that explain that difference in labor market returns. And part of it is, as we've heard, the low enrollment in tertiary education. But it's also
your upper secondary system is not serving the needs of the labour market. And frankly, if I can give feedback on this seminar, it's a fantastically designed seminar, but you would want to have more of the productive sector represented here, because if you need to move from 10% to 50% and you're looking at the design of your vocational pathway that you would hope to be absorbing around 50% of your cohort, that is not a system that can be designed by educationalists alone. It has to be done in partnership with the productive community from the outset. So the third hallmark of an upper secondary system is the need to prepare students and the nation for the future that it aspires to. And, And just to highlight some sort of questions that we might want to be picking up in the conversations that we'll have this afternoon and tomorrow, questions about how to integrate life skills into the curriculum, whether to have it as a transversal theme or a separate subject, how to foster higher order skills. If the return on investment in upper secondary education is to be valued, it needs to do more than consolidate basic skills. It needs to bring more skills, more students to higher order competencies. Our data from PISA shows that only 1% of entrants in upper secondary education are revealing those higher order competencies that will be critical for an increasing knowledge-driven economy. So improving the quality of teaching, and in particular fostering those transversal higher order competencies, will be absolutely essential. And I'd like to sort of end with just a couple of comments around governance and financing. Schools at this level need more autonomy, they need more flexibility, they need to be more open to stakeholders. That's what I was saying about the importance of engaging the productive sector, but also the tertiary education community need to be partners in reform at the national level, but also schools need to be enabled to build partnerships with these crucial partners in the delivery of upper secondary education and also the recipients of upper secondary graduates. And then finally, about resource allocation. We've heard a lot about the challenges around the allocation of the teaching workforce. Obviously, there's trade-offs between providing choice and efficiency. But the reality is a poor quality pathway is no choice at all. So factoring in the implications for the teaching workforce will be critical. We also know that providing universal upper secondary education will be expensive. Does the government's objectives of improving the quality and completion rate of upper secondary mean that more resources should be channeled towards upper secondary education? And if yes, how do you rebalance funding within the education envelope at a time of fiscal austerity? When you actually look at education spending in Brazil today, it's quite regressive if you look at per pupil expenditure still. And that will have implications for the rate of expansion of upper secondary and where policy and funding should concentrate. Because if you look at the factors that have driven progress in OECD countries in completing upper secondary education and improving the quality of outcomes, it's been better quality basic education. And I think I just want to end with this one figure from the OECD's assessment of youth and adult skills. And I think the message from this is quite powerful. It shows that the average upper secondary graduate in Japan has higher skills than the average tertiary graduate in Italy. More recent data we have brings Indonesia into the picture. And if you look at the average 15-year-old in Indonesia, their level of skills are quite similar to those in Brazil. But you compare Indonesia with an OECD country like Denmark, for example, and you see that the average lower secondary graduate, the average student completing basic education, has a higher level of skills than the average tertiary graduate in Indonesia.
So Indonesia is spending resources on 7 to 8 years more of education, but not reaping the returns. So the best investment for improving quality upper secondary education is actually a sustained focus on improving the quality of basic education. Bom dia a todos. Eu vou pedir desculpas, eu só sei falar de pé. Então, depois, eventualmente, eu sento. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Instituto Unibanco pelo convite. Eu acho que nós estamos vivendo um momento único no Brasil, no meio de uma crise importante, talvez uma das piores nos últimos anos, tanto fiscal quanto uma crise institucional. Nós estamos unidos discutindo a base, discutindo quais são os direitos de aprendizagem de cada criança, de cada adolescente, e isso não é elementar. Então, meus parabéns ao Instituto Unibanco por nos colocar aqui juntos, parabéns a todos os outros parceiros que têm se empenhado nessa direção. Eu trouxe aqui para reflexão algumas ideias, especialmente a partir do que ocorreu em setembro de 2015 na Assembleia Geral da ONU. Foram estabelecidos, acho que muitos de vocês já sabem, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um deles, o Objetivo 4, foi específico sobre educação. Isso foi feito depois do mundo ter ampliado de uma forma muito importante o acesso ao ensino, que internacionalmente é chamado de primária, educação primária. Nós largamos esse nome, seria o correspondente no Brasil ao Fundamental 1. E, como vocês vão ver, e podem ver agora na tela, a ênfase passa a ser não apenas a acesso, e não apenas a acesso ao ensino primário, mas também a conclusão e a oportunidade de aprendizagem. Quer dizer, a leitura do objetivo na tradução para português fica assegurar educação inclusiva, equitativa, né, toda a ênfase que foi levantada aqui na equidade e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Apesar da aparente repetição de palavras, inclusiva e para todos, é porque é fundamental que a mesma qualidade seja dada para todos e não segregar estudantes em tipos de escola por faixas de renda ou por etnia. E aqui eu listei algumas, são 17 metas específicas que integram esse objetivo, mas eu trouxe só 3 a título de ilustração. Até 2030, assinaram 192 países, entre eles o Brasil, assegurar que todas as meninas e meninos completem a educação primária e secundária, livre, de qualidade e equitativa, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivas. Ou seja, não basta ter o acesso, não basta a conclusão, e sequer a conclusão do baixo ou secundário júnior, como se chama, que é o nosso Fundamental 2, mas é concluir o ensino médio. Nós assinamos que, até 2030, todos os jovens concluirão o ensino médio com resultados de aprendizagem efetivos e relevantes. Relevantes diz respeito às necessidades tanto dos jovens quanto da sociedade em que ele está inserida. Outra meta específica diz respeito à educação na primeira infância. E aqui a importância da educação na primeira infância como um elemento de nivelamento das desigualdades de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. E a terceira e última que eu trouxe, das 17, é, até 2030, aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes.
inclusive competências técnicas para empregabilidade e empreendedorismo. Então, não é só achando que a gente trabalhando agora, até 2030, para conclusão e melhoria da aprendizagem, que a gente vai conseguir que os jovens e adultos tenham habilidades relevantes. Nós temos que também olhar para esse público tal como ele se encontra agora. Ao mesmo tempo em que essas decisões foram tomadas, constata-se, isso vem de um relatório da Organização Internacional do Trabalho e da Unesco, que, mundialmente, a demanda por competências está migrando para competências não rotineiras, tanto cognitivas quanto interpessoais. Ou seja, o modelo de escola que nós temos no Brasil, e vamos trazer para a nossa realidade, que formava pessoas para um tipo de mercado de trabalho, vai ter que ser totalmente repensado. Daí o desafio da base. E aí também eu saúdo o fato que a base para ensino fundamental já trouxe a questão de competências para o século XXI, que vão ter que estar presentes e com ênfase no nosso currículo, inclusive competências socioemocionais. Eu trouxe um gráfico que está nesse relatório a que eu fiz menção, que mostra que, claramente, nos países da OCDE, há uma queda na composição do emprego que demanda competências rotineiras, tanto cognitivas quanto manuais, mas nos países em desenvolvimento, deixa eu mostrar aqui, isso também ocorre. Quer dizer, não é tão acentuada, mas ocorre mais rápido do que nós teríamos imaginado inicialmente. E eu gostei muito do que a professora Liz falou quando ela correlacionou voto com o tipo de formação e também com o nível de formação dos jovens. Infelizmente, é verdade, é só olhar a demografia do voto do Trump e a demografia do voto da Marine Le Pen, porque são coincidentes, tristemente coincidentes. Como não temos mais tempo de explorar isso, fica só a mensagem para a nossa reflexão. E qual é a situação da educação no mundo? Como eu disse há pouco, os objetivos do milênio em educação, estabelecidos em 2000 para 2015, que eram ligados ao acesso, foram atingidos na maior parte dos países. Houve uma expansão massiva de escolarização em quase todos os países, inclusive em países que são, por assim dizer, chamados com maus governos, em que há grande corrupção, não há democracia, não há liberdade civis. Em todos eles houve um crescimento muito grande em escolarização. Mas há um problema, né? Há um livro fantástico do Len Prichet que tem como subtítulo Schooling is not learning, ou seja, escolarização não é aprendizagem, que mostram que, com pesquisas feitas, no caso dele, na Índia, mas na área rural na Índia, mas podia ter feito em área rural no Brasil também, que as crianças não estão aprendendo o básico, num mundo que, como eu mostrei há pouco, está extinguindo empregos e aumentando a desigualdade. Boa parte dos empregos que estão sendo extintos são empregos que demandam competências rotineiras, né? São exatamente esses que estão sendo substituídos ou por máquinas, ou por robôs, ou bots. Como é que nós estamos no Brasil, né? O Pedro Malan apresentou alguns dados meus convergem com os que ele apresentou. Vamos começar com os dados do PISA, de 2015, né, que é o PISA mais recente. O Brasil ficou em 63º lugar entre 70 economias em ciências. Vou levar isso um pouco mais longe. Em ciências, eu fui olhar no que nós fomos mal avaliados, quais foram as questões em que fomos pior avaliados. Foi em
pensar cientificamente. Nós decoramos a tabela periódica, mas não sabemos pensar cientificamente. 59º em leitura, 66º entre essas 70 economias em matemática. Mas o mais curioso é que os jovens de elite, provavelmente todos em escolas privadas de bom nível, tidas como de bom nível, se saíram pior que os 25% mais pobres da OCDE. O desempenho nosso médio é pior que a média da OCDE, e, apesar de termos sido o país que mais avançou de 2003 a 2012, depois, para 2015, o desempenho estagnou, e num patamar muito baixo. A taxa de matrículas para jovens de 15 anos cresceu, mas ainda temos grande defasagem idade séria. E o problema nosso, como já foi apontado antes, começa cedo. Não é que o ensino médio decidiu ser ruim no Brasil. Isso começa muito antes. Se a gente olhar os dados da ANA, como Malan apontou, 57% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental têm rendimento inadequado em matemática. 35% em leitura, em escrita, desculpe, e 22% em leitura. Vamos pegar a prova Brasil. 60% dos alunos do quinto ano não aprenderam o adequado numa análise combinando português e matemática. Mas, se a gente olhar especificamente para a matemática, no nono ano, 73% dos alunos não aprenderam adequado em português e 83% em matemática. Quer dizer, se a gente olhar para o nono ano, que é a transição para o ensino médio. Se 83% não sabe matemática, as chances de reprovação no primeiro ano do ensino médio são imensas, porque ele vai precisar de matemática não só para a matemática em si, mas para a física e química também. E a base vai ser uma grande oportunidade, como foi falado antes. Os dados de acesso eu não preciso repetir de quantos que completam, mas chocou aquela comparação com Portugal. Como a Liz falou, 97% em Portugal concluem, e eles saíram de uma base parecida com a nossa, e no Brasil, se a gente olha para os jovens de 25 a 29, 64% apenas concluem. Temos muitos jovens fora da escola ainda, não preciso também repetir, e 25% de taxa de abandono no ensino médio. Com certeza, o currículo enciclopédico que nós temos, e não só enciclopédico, pelo número de disciplinas obrigatórias, as 13 na média dos estados, mas com alguns estados conseguindo ter 15 matérias obrigatórias nos 3 anos. Só para relembrar, né, falou-se muito na discussão que querem acabar com artes ou educação física. Ninguém falou que nós temos química no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, que nós temos física no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, para todos os alunos. E, dentro de cada disciplina, também é enciclopédico. Bom, se o jovem quiser cursar a formação técnica, que acho que todos sabem, isso se torna pior. O fato, destacado pela professora Liz, que nós temos um ensino técnico que é relativamente de bom nível, mas que todos vão para a universidade depois, todos, é um exagero meu, mas um grande número não fica na área técnica e não vai trabalhar na área que a gente tem, se dá pelo fato que uma boa parte dessas escolas é pública, gratuita, mas com período integral e com um bom nível de ensino, e as redes estaduais ainda não conseguiram oferecer, de forma ampla, um ensino médio regular de bom nível que prepare para a universidade. Então, o ensino técnico é usado como forma de preparar para o vestibular ou para o Enem. 1/3 dos alunos estuda à noite. Eu tenho horror a essa ideia de que jovens de 15 a 17 estejam estudando à noite. É um arremedo de ensino, as horas-aulas são achatadas e a evasão é bem maior do que no ensino médio regular. Eu peguei um dado
da FUVEST, só 3,5% dos ingressantes na FUVEST saíram do noturno. E o IDEB do ensino médio, todos sabem, é de 3,7, numa escala de 0 a 10. Não prepara para nada. Nem é propedêutico e nem prepara para outras alternativas. O novo ensino médio, eu não vou cansar de dizer que ele começou mal porque foi por medida provisória. Eu sei que há outras visões, mas a proposta, trazer num clima que o Brasil estava vivendo, trazer por ensino médio, acho que foi um erro. Isso não quer dizer que não foi discutida, mas isso traz um pecado original. O currículo, todos sabem, vai ser norteado pela Base Nacional Comum Curricular. Adorei a proposta de arquitetura trazida pelo Ricardo. Espero que triunfe e contem comigo, porque eu acho que isso é um bom desenho. E aos 5 itinerários formativos. Também gostei da ideia da ampliação da carga horária progressiva para 5 horas. Eu uma vez olhei os 20 primeiros países no ranking do PISA. Nenhum deles tem só 4 horas de aula. E nenhum deles tem 13 disciplinas. Nem a Coreia, que tem 8 horas de aula. Quer dizer, nós queremos desenvolver competências para o século XXI, dando fragmentadamente um currículo enciclopédico. Ninguém desenvolve competências desse jeito. E a proposta do ensino integral por incentivo. Visitei algumas escolas integrais no Maranhão, por exemplo, em áreas bastante vulneráveis. Quer dizer, embora nós temos o risco da captura pela classe média das escolas em tempo integral, se elas se mantiverem em número reduzido, eu acho que há um esforço dos secretários de educação de fazer com que elas estejam presentes em várias partes do seu estado. Na experiência internacional, os países ou economias com sistemas educacionais contam com mais anos de ensino médio. É uma coisa que a gente não comenta. O nosso ensino médio é de 3 anos, mas grande parte dos países com bons sistemas educacionais tem 4. O aluno escolhe disciplinas ou trajetórias educativas. Essa questão da escolha do aluno, que no começo parecia que era um tabu, ele vota para presidente da República. E se alguém disser que vota mal, nós também votamos mal, nós adultos. Eu tenho 61 anos e tive uns votos errados por aí na vida. Então, o exercício da escolha é fundamental e é uma arma de cidadania. Ele precisa aprender que ele é protagonista da sua vida escolar e da sua vida futura e no seu país. Na Finlândia, houve uma reestruturação recente do ensino fundamental, do ensino médio, aliás, teve também do fundamental, favorecendo a integração de disciplinas, especialmente na abordagem de problemas concretos. Em Xangai, na Coreia, há uma busca de um novo modelo fomentando muito mais criatividade. Não vai ser com 13 disciplinas em 4 horas que nós vamos, e com o modelo tradicional de ensino, em que um professor é um mero fornecedor de aulas, que nós vamos conseguir fomentar a criatividade de verdade. Eu estou no meu finalzinho, mas eu queria comentar, no fim, algumas tendências em educação que aparecem na base para o ensino fundamental e que a gente precisa analisar ao olhar o ensino médio. O foco em resolução de problemas. Nós nos saímos péssimos no PISA em resolução de problemas. E nós nos saímos mal em criatividade. É importante olhar para isso e incluir na base do ensino médio, ou na parte referente ao ensino médio. A base é uma só. A personalização do ensino. Se o jovem vem de um meio mais vulnerável, é mais importante ainda, a personalização do processo de ensino. É enxergar cada criança e cada jovem que está aprendendo. A flexibilização dos currículos, isso já foi amplamente falado, e ensinar a pensar. Nos saímos mal em pensamento científico, mas nos saímos pior ainda em pensamento matemático. Nós sabemos
pegar um algoritmo e fazer 40 exercícios iguais, mas nós não sabemos pensar matematicamente. E competências cognitivas associadas a competências socioemocionais. E aqui um lembrete: não faz sentido pensar em aula de competências socioemocionais. Nós temos que desenvolver competências socioemocionais no professor. Se o professor não tem competência socioemocional, se ele não é persistente, se ele desiste do aluno, como é que ele vai fomentar a persistência no aluno? Se ele não tem empatia, como é que ele vai querer que seu aluno tenha empatia? E assim vai. E protagonismo do aluno, formar para a autonomia e para a cidadania global. Eu vou, dado o fim do meu tempo, falar só de uma coisa aqui, que a base pode ser uma oportunidade única para repensar o papel do professor, a formação inicial e a formação continuada. Há uma transformação muito grande em vários países no papel do professor, de mero fornecedor de aulas, como eu falei, para um assegurador de aprendizagem. Esse é o papel do professor no século XXI. E a base oferece orientações, na sua versão 3, e agora analisada pelo Conselho, orientações muito claras para o trabalho dos mestres, mas demanda maior participação deles. É importante que, nessas audiências que vão ser realizadas e na elaboração da versão 3 do ensino médio, que se convoque os professores para participar da educação, porque o processo vai acontecer de verdade na sala de aula. Eu termino com uma frase que não é minha, é do Arthur Levine, que foi o Dean do Columbia Teachers College, porque é uma metáfora poderosa. Quantas vezes a gente pensa numa educação centrada no professor e não no aluno? Enquanto o navio estava afundando, o capitão falou: a primeira prioridade é salvar a tripulação. Em seguida, evitar qualquer inconveniente enquanto o navio continua a afundar. A terceira prioridade é consertar o navio. E, finalmente, a quarta, se sobrar tempo, é salvar os passageiros. O Brasil não mereceria essa abordagem. Muito obrigada. Primeiro, obrigado pelo convite ao Instituto, Mirela, Ricardo. A vantagem e a desvantagem de ser o último a falar no painel é que eu posso pular algumas coisas da minha apresentação, focar ainda mais quando um painel dessa qualidade. Um pouco o que eu queria trazer para vocês são alguns exemplos, a partir das perguntas que o Instituto nos passou, sobre reformas do ensino, da educação secundária em outros países, e aí chamando a atenção para o que a Elizabeth falou, né? O que nós chamamos de ensino médio, na verdade, na maior parte dos países, é a secundária superior, né? Então, dada esta diferença, assim, eu vou estar falando de reforma do ensino médio, mas eu estou falando, em grande medida, de reforma da secundária superior em outros países. Mas, tentando seguir um pouquinho... então, eu queria meio que responder, meio que falar sobre isso. Quer dizer, tem 4 perguntas para responder e queria lembrar a todos nós de um desafio que me parece bastante esquecido, quando o tema é a reforma do ensino médio ou, de maneira geral, a reforma da política educacional no Brasil. O primeiro não vou ficar mais enfocando as razões para reformar, né? Se eu tivesse que resumir em um slide, está aqui. Quer dizer, esse aqui é a média de desempenho dos países no PISA, segundo o quintil de renda, né? O que acontece é isso aqui, o que Cláudia acabou de dizer. Os nossos melhores alunos, na média, provenientes do quintil mais rico da população, têm um desempenho inferior à média dos piores alunos do quintil mais baixo da Coreia do Sul. Mudando de figura. Aos 15 anos de idade, o nosso potencial candidato a engenheiro
têm conhecimentos em linguagem, ciências e matemática inferior aos alunos na Coreia, que estarão na base das ocupações menos relevantes para a sociedade, que menos agregam produtividade. Isso tem uma série de repercussões, e como 15 anos, 15 anos de idade, o momento que se faz a prova, né, do PISA, é exatamente o que seria a idade de entrada no nosso ensino médio, todo o resto igual, é bastante importante a gente entender de onde a gente parte. E aí, para chegar a tentar responder com alguns exemplos essas 4 perguntas, né? Por que reformar? O que reformar, que outros países fizeram, como fazer isso, e quais os resultados de quem avançou por aí. Gostei muito do que se disse antes, que é o seguinte: esta é a faixa, de fato, sobre a qual existe menos conhecimento, pesquisa aplicada, o nível de ensino, tem menos pesquisa aplicada, e sobre a qual todos os países estão se debruçando para achar uma solução. Porque, na verdade, está todo mundo reagindo a mudanças gigantescas da sociedade, que tem a ver com essa pergunta, né? Por que reformar? Há, obviamente, diferenças se a gente olha para os países das economias avançadas ou países emergentes, como o Brasil, porque a gente tem algumas matizes aí. Mas, no geral, as razões são uma certa mudança na demografia, né? Você tem, no caso dos países, na maior parte dos países da OCDE, e mesmo no Brasil, né, vivendo um bônus demográfico que te permite aí um alívio ao lidar com essa população, mas tem uma pressão no fluxo. Todos os países, como Cláudia mostrou, expandiram a escolarização primária, e agora esses alunos estão chegando no ensino secundário. E ninguém estava preparado para isso. Nós não estávamos preparados para isso. A gente fez toda a expansão do acesso, e como a gente tem altíssimos níveis de evasão, eu acho que a gente torcia, como país, para que os alunos não chegassem, para a gente não ter que lidar com esse problema, porque a gente não se preparou para ele. A outra coisa são mudanças muito fortes na economia e no mercado de trabalho. A principal razão para a mudança da educação, do ensino médio em todo o mundo, são mudanças na economia e no mercado de trabalho. Não são mudanças intrasistema. E isso é super importante, porque tem a ver com a frase do capitão. A gente pode ficar olhando para o nosso navio o tempo inteiro, e a gente pode discutir a reforma, como o Ricardo mostrou, desde 1960 até 2035, olhando só para o sistema. Quando a gente terminá-la, a economia e a sociedade vão ter passado para outro lugar e a gente vai estar defasado. Esta é a principal razão para a mudança, e ela é crucial. Depois, a evolução tecnológica. Boa parte das razões, se vocês pegarem todos os enunciados descritivos do que são os documentos, do que é mesmo a definição de educação, se falava ali em adquirir conhecimentos factuais. No mundo com a internet disponível, boa parte dos conhecimentos factuais, ou seja, a definição mesma, histórica, canônica do que é educação, sistema educacional, deixa de fazer sentido. Não faz sentido boa parte do foco que nós ainda damos a conhecimentos factuais dentro do sistema de ensino. E aí, particularmente em países da OCDE, boa parte das mudanças agora, sobretudo na Europa, tem a ver com, apesar de avanços globais, vários países se deram conta de que alguns grupos particulares populacionais tinham ficado de fora desse avanço geral, ou em função de mudanças recentes decorrentes de fluxos migratórios, ou em função de processos mais estruturais de discriminação. Então, aí, essas são algumas das razões. Uma forma de mostrar o que Cláudia falou, e aqui é para mostrar realmente a razão de que a economia, as mudanças na economia que fazem essa pressão, é isso daí. Mais do que olhar a partir do ano 2000 a 2012, as mudanças no tipo de ocupação, no tipo de competência exigida nas ocupações, estão acontecendo desde muito antes. Nos Estados Unidos, essa curva é ascendente numa angulação incrível desde o final da década de 60. Não admira que tenham sido os americanos a fazer a revolução tecnológica. Não foi a Europa, porque isso começou antes lá. Eles passaram a exigir
pensamento crítico especializado muito antes. Então, esse gráfico, que leva até 98, mostra que o tipo de competência que se passou a exigir nos Estados Unidos tem mudado radicalmente nos últimos anos. O que aconteceu? Se o sistema educativo não gerasse isso, você ia ter um mismatch gigantesco, um descasamento gigantesco nisso. Aqui é acho que alguém que já viu minhas apresentações vai ver que eu uso essa foto com diferentes interpretações. Mas essa é importante pelo seguinte: isso aqui é uma escola pública brasileira na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Tem uma enorme discussão ainda, em muitos lugares, sobre ter tecnologia ou não dentro da sala de aula. A tecnologia já está lá no bolso dos alunos. Isso aqui é durante um tiroteio, os alunos estão se escondendo, se protegendo do tiroteio, mas eles têm celulares. Então, essa revolução já aconteceu. A questão é se nós vamos usar isso para o bem da aprendizagem ou não vamos. O outro ponto, e aqui eu complementaria os 4 razões que eu acho que o Ricardo usou para justificar a reforma, né, que é: poucos chegam ao ensino médio, se eu não estou errado, poucos chegam, dos que chegam, poucos concluem, dos que concluem, poucos aprendem, dos que aprendem, dos que concluem, aprendem, esse aprendizado tem pouco sentido para eles. Eu diria que o problema tem um quinto problema, letra E, que é boa parte do que eles aprendem, mesmo esses que concluem, não serve para a sociedade o conhecimento deles. E é isso que os empregadores estão nos dizendo. Isso aqui é uma pesquisa que o BID fez há alguns anos, no Brasil, no Chile e na Argentina, perguntando aos empregadores que tipo de competência você mais busca ao contratar um jovem no seu primeiro emprego. Qual é mais importante para você? É o conhecimento específico da sua empresa, da sua indústria, do seu setor? É um conjunto de conhecimentos gerais ou são competências socioemocionais, habilidade de trabalhar em equipe, pontualidade, entender o que é o ambiente de trabalho? Em todos os países, em todos os setores, independente do tamanho da empresa, as competências socioemocionais foram apontadas como mais importantes. Mudou a economia e mudou a sociedade. É por isso que tem que mudar a educação. Agora, o que é preciso reformar? A gente está aqui num seminário que está enfocando o tema curricular, e isso é essencial, de fato. Mas, olhando as experiências internacionais que têm atuado para, ou de maneira mais global, como é a tentativa do Brasil, né, de uma reforma ampla da secundária, ou medidas mais pontuais de aprimoramento, há 3 grandes blocos de atuação dessas reformas. Uma primeira tem a ver com propósito, conteúdos e as formas de ensino-aprendizagem. Aqui a gente está falando da prática pedagógica e do que se oferta nesse nível de ensino. E aqui um tema super importante, extraído de um trabalho que nós estamos fazendo no banco, que vai ser publicado até o final do ano, olhando para a experiência internacional nos países da OCDE recente, e inclusive a Coreia do Sul, como Cláudia apontou, todos esses países, apesar de manterem as alternativas, os itinerários, estão diminuindo o estancamento entre eles. Há uma busca de maior fluidez entre esses itinerários. Eu só estou chamando a atenção disso porque isto saiu desse levantamento internacional, e isso é muito importante para a normatização que vem agora, para que essa normatização, na nossa típica rigidez, no nosso federalismo de sístole e diástole, não imponha uma rigidez absoluta que faça com que o menino, ao escolher o caminho de ciências da natureza, no segundo ano já não tenha a menor condição de buscar outro tipo de itinerário. Os outros 2 campos são, obviamente, a prestação de serviço, a governança e a gestão do sistema, que são super importantes que sejam discutidos junto com o currículo. E por quê? Porque, como o Ricardo mostrou mais cedo, alguns
dos desenhos possíveis do currículo permitem gerar um sistema de incentivos que fará nascer atores para serem provedores de serviços, por exemplo, os itinerários específicos lá. No caso do ensino técnico, né, as ofertas específicas no caso do ensino técnico, que podem ter efeito sobre a qualidade do sistema como um todo. Mostrando um exemplo aqui de um sistema que é mais ou menos exatamente o que nós estamos trabalhando agora no Brasil. Base e mecanismos de oferta alternativo, que foi feito em Quebec. O mais importante aqui, para chamar a atenção, é estar tudo alinhado com o que nós já temos na base nacional. Para o fundamental, a gente não conhece a base do médio, esperamos conhecer até o final do ano. Temos a expectativa de que ela siga na mesma linha, né, em termos de competências socioemocionais integradas, a competências cognitivas. Mas o mais importante desse desenho aqui, que eu quis chamar, é, primeiro, o estudante está no centro do desenho. Isto não é uma opção estética. Se vocês olharem os resultados de Quebec, vocês vão ver isso. E, segundo, as alternativas em cada um desses ciclos concêntricos são fluidos. Só um exemplo de vários outros. Como reformar? Olhando também para a experiência internacional, algumas conclusões são possíveis. Primeiro, as reformas mais bem-sucedidas, de novo, ou reformas mais amplas, ou medidas pontuais, ainda que com relevância, mais bem-sucedidas, são aquelas decorrentes de alto nível de consenso. Aí vocês podem me perguntar, claro, isso é um truísmo, né? Está todo mundo de acordo, todo mundo vai implementar. Tem um quê de truísmo nessa afirmação, mas o importante dela é chamar a atenção para a necessidade de que a participação de múltiplos atores é crescente no mundo inteiro. Como dizia Elizabeth, não dá para ter discussão sobre o ensino médio sem o setor privado, mesmo que seja sobre o ensino regular, não precisa nem ser sobre o ensino técnico profissional. E eu entendo a preocupação de boa parte dos profissionais de educação de não restringirem a formação dos estudantes à oferta de mão de obra. Entendo. Mas, no fim das contas, gostando ou não, a maior parte de nós terá que trabalhar depois de estudar. Então, exato. Terá que. Se ele conseguirá trabalhar, é outro problema. E, portanto, é essencial que a gente converse com essas pessoas. E eles têm um quê? Assim como os sindicatos, os professores, como dizia Cláudia. E isto é crescente. Nós voltamos, semana passada, de um seminário sobre ensino técnico profissional em Washington, e conversando com a delegação finlandesa e da Coreia do Sul, a mesma coisa, processos super graduais e contínuos. Eu chamaria muita atenção para isso também. Tirar a ideia de uma bala de prata, de uma reforma mágica que resolverá tudo, e iniciar um processo contínuo de aperfeiçoamento constante que ligue o ensino médio à realidade. Não? E, por fim, experimentar avaliando. Digo isso porque, nesse documento que a gente está trabalhando, nós temos inúmeros programas, por exemplo, programas na Alemanha que estão mudando a etapa em que os meninos alemães têm que escolher o seu itinerário. Em vários estados alemães, eles fazem essa escolha com 10 anos. Em outros, com 12. E o que está acontecendo? Eles estão flexibilizando. E estão flexibilizando por duas razões. Primeiro, porque isso já não faz mais sentido. O mercado mudou, então eu não preciso mais daquele aluno com uma competência tão específica. Então, eles estão mudando a oferta educacional deles. Segundo, eles perceberam que isso estava engessando trajetórias de gerações inteiras. Você tinha famílias que tinham a mesma... O neto tinha a mesma trajetória, porque... Então, eles perceberam que aquilo, na forma tão rígida como estava, podia ser um mecanismo de perpetuação de inequidades. Então, também estão mudando. Eu acho que isso é essencial também para nós pensarmos, dado que a gente tem todos esses elementos da nossa desigualdade para lidar. Por fim, quais são os resultados? Por exemplo, no Canadá, e eu estou falando de sistemas bem diferentes, é um sistema extremamente descentralizado como o Canadá, que não tem nem Ministério da Educação, diga-se, nacional.
para um sistema extremamente centralizado, como o da Coreia do Sul, por exemplo, em que o Ministério da Educação fala diretamente com escolas, passando apenas por alguns conselhos regionais. Mas você tem, no caso de Ontário, no Canadá, que eu acabei mostrando no Quebec, mas também implementou trajetórias super flexíveis no ensino médio. Isso teve um aumento da relevância e da pertinência, segundo os estudantes, que acabou gerando um aumento das taxas de conclusão. Na Coreia do Sul, isso que Cláudia estava dizendo agora há pouco, eles perceberam que, depois de serem muito bem-sucedidos em preparar os alunos para aprender todos aqueles, para dominar todos aqueles conhecimentos, eles se deram conta que o mundo mudou e os alunos eles não estão preparados para essas competências socioemocionais. Então, começaram a experimentar vários pilotos para introduzir isso, inclusive, por exemplo, no final do que seria o nosso 9º ano, os alunos agora têm um semestre livre para testar diferentes ocupações em empresas, movimento social, coletivos. Movimento social é coisa de velho, né? Coletivo, o que quiserem, para identificar afinidades para que, ao final do primeiro ano do ensino médio, primeiro ano esse que tem uma base comum a todos, eles tenham capacidade de escolher a trajetória com maior afinidade para eles. Depois, eu acho que o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, meu tempo está acabando, vocês não sabem que vem um vermelho, escrito alarme aqui. É horrível, é horrível. Eu tenho medo de tocar alguma coisa. E, no Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, eu queria chamar a atenção para uma coisa que Mirella tinha nos pedido para falar, que é, eles implementaram um sistema de avaliação docente extremamente bem feito e construído com os professores, baseado em autoavaliação, avaliação com os pares e também avaliação a partir do desempenho dos alunos. A gente ainda está preso meio que em um modelo binário, né? Ou tem avaliação qualquer sobre os docentes, e aí ela é só sobre desempenho de alunos, ou não tem nenhuma, porque não pode avaliar, dado que os alunos têm diferentes condições e não sei o quê. Conversando com os professores, eles conseguiram desenvolver esse modelo, mas associaram esse novo modelo de avaliação também a um desenho de carreira e a um sistema de recrutamento muito agressivo, com benefícios variáveis sobre a remuneração. Extremamente bem-sucedidos, saíram de ser o pior estado nos Estados Unidos em termos de desempenho educacional para ser um dos melhores. Uma coisa impressionante. Por fim, e eu acho que não vou falar da base, eu queria só deixar, para terminar, esse ponto. Para mim, o grande desafio que a gente esquece o tempo todo, além daquelas perguntas, é esse aqui. Para que a gente quer reformar? Porque tem um monte de razões, mas o que queremos do Brasil? Assim, os secretários estaduais, os conselhos estaduais de educação, vão ter que decidir coisas do tipo, nós vamos ofertar 25% de vagas no ensino técnico profissional ou 75%. Mas, no fim, isso tem que ser uma derivação de, pelo menos, uma conversa do país que a gente quer ser. Eu não estou pedindo um plano soviético, um plano quinquenal, não estou pedindo nada disso. Mas, se isto não expressar uma vontade de país, a reforma será única e exclusivamente um ato de um conjunto de praticantes deste setor desligado da realidade do país, correndo o risco de acontecer o quê? De que, se a gente quiser metas muito altas para a reforma da educação, o restante do país vai dizer, não nos serve, porque nós não partilhamos dessa visão. Esse restante pode ser o Ministério do Planejamento, pode ser a sociedade, pode ser os empresários. Então, para mim, enquanto a gente avança, e fico feliz de poder anunciar também que o banco vai chamar uma série de debates sobre a reforma com o CONSED, com o Conselho Nacional de Educação, o MEC, o Fórum Nacional, e, a partir daí, com várias outras entidades, eu espero que a gente possa tentar responder essa pergunta também, porque, senão, a educação será uma ação de um conjunto pequeno da população, a que todos têm algum tipo de opinião e contato,
mas que não serve a um propósito de país. Obrigado. Obrigada. Bom, vou falar 3 minutinhos só para a gente poder encerrar amanhã. E eu acho que várias dimensões daquele diagrama circular que o Ricardo mostrou, a gente acionou aqui na mesa, com a fala de todos vocês, né? Falamos de muitos daqueles pontos, e eu vou fazer alguns highlights aqui para terminar. Eu acho que, em primeiro lugar, todos disseram uma coisa importante, que é escolarizar não é sinônimo de aprender. Né? E eu acho que essa discussão do currículo é uma oportunidade imperdível para a gente fazer valer essa frase, essa afirmação. Né? Agora, aprender o quê? Né? E a gente precisa, todos aqui também apontaram isso, se mover de um modelo muito ainda voltado para conteúdos, e a gente precisa se mover cada vez mais para um modelo organizado por competências, porque as competências não só elas nos fazem participar do mundo do século XXI, né? Esse mundo que mudou muito, o João Marcelo falou bastante disso, né? E a gente, no nosso ambiente de trabalho, é demandado na nossa vida social, essas mudanças estão aí, e a gente precisa ter competências. Né? E o importante é que essas competências, às vezes, a escola não nos ajudou, ou ajudou pouco a gente desenvolver. Né? E os jovens, parte da falta de sentido tem a ver com isso, com esse desencontro de um mundo vivido e de um mundo dentro da escola. Né? Então, a competência e o currículo organizado por ela, ele também ajuda no sentido, e ajuda porque a gente sabe que a escola é um lugar de aprender e de se relacionar, como também foi dito aqui. Né? O relacionamento é uma experiência de aprendizagem também. E não será possível a gente trabalhar numa escola onde a gente se relaciona melhor, onde o relacionamento é importante, se a gente não tiver uma visão de competências, né? Se a gente continuar com uma visão de conteúdos. Então, eu acho que isso tudo foi abordado brilhantemente pela mesa. Eu acho que a apresentação da Elizabeth também trouxe perguntas super interessantes que podem funcionar como um checklist para a gente pensar o tempo inteiro se a gente está seguindo aqueles princípios na nossa base comum, e também os estados e as escolas nos seus arranjos curriculares. Então, obrigada, foi super interessante a gente poder se perguntar aquilo ao longo desse processo que a gente vai seguir. E também se os professores estão prontos para esse desafio. Né? Isso também foi trazido, e a gente precisa se preocupar com isso. Isso é um dos elos lá do diagrama. A gente precisa apoiá-los. Né? Então, é uma mudança realmente que move o currículo, mas para o currículo se mover, outras coisas precisam se mover também. Então, muito obrigada. Acho que foi uma mesa brilhante de abertura do seminário, de uma mesa coletiva. Né? Então, muito obrigada. Agora a gente vai fazer o intervalo, vamos para o almoço, e a volta é 13h30. Tá bom? Espero vocês aqui 13h30.